Acho que eu separo na sua fala duas partes que eu acho que é importante tratar de modo separado. Uma é que a gente tem a ingenuidade de que é possível uma leitura definitiva de uma obra de arte. Bobagem, bobagem total. Qualquer um que tem experiência de reler uma obra sabe que ela não é verdade nem para um leitor singular, não é? Quer dizer, cada um, em cada momento, vai estabelecer nexos e relações com aquela obra de uma forma diferente. Para corrigir um pouco essa situação, uma das questões que eu levanto é que a explicação ela tem que ter demanda. Porque quando a criança ela está incomodada com alguma coisa, ela não tem cerimônia, ela interrompe, ela faz a pergunta. E a gente, muitas vezes, como adulto, fica, na verdade, antecipando coisas que não são divertidas, que não são interessantes, que não estão sendo colocadas ali como uma questão do leitor, como uma pergunta do leitor, que essa é genuína. E eu tenho um caso que eu acho interessante, relatado por uma professora da região do Jardim Ângela, no projeto que eu vou, que ela, lendo com as crianças A Casa Sonolenta, e a partir de uma orientação dessas de mediação, ficou inconformada com o fato de ninguém ter perguntado o que era aconchegante. E ela dizia para mim que ela tinha certeza que as crianças não sabiam o que era aconchegante. E que ela foi seguir um pouco a minha orientação, mas ninguém perguntou. Então, ela resolveu perguntar o que é aconchegante. E uma criança muito rápida levantou: eu sei, é uma cama aconchegante. Cada hora chega um. E eu achei uma preciosidade essa aproximação com o sentido da palavra aconchegante, porque estava lá no cerne o sentido de aconchegante, né? E eu falo, o que é que uma explicação léxica, né, que eu puxasse de um dicionário, poderia acrescentar mais, né? Bom, vai chegar um dia que ele vai ler um texto em que aparece aconchegante e não chega ninguém, né? E ele vai ampliar o sentido da palavra, enfim. Agora, a segunda questão que você traz é, acompanhando como educadora de uma forma bastante militante a crítica à versão 3 da Base Nacional Comum Curricular, a forma como aparentemente você tem um destaque para a literatura, na medida em que ela se constitui um eixo, é uma falsa colocação, porque eu tiro a literatura dos seus lugares
como leitura e como escrita, e, portanto, na hora que eu desalojo a literatura de um lugar reconhecido pelo professor, ela vai ficar um nada, que a gente não sabe exatamente o que é, mas no documento você tem restrições em relação ao que seria, de fato, adequado ao público infantil, puxando uma legislação ameaçadora, né? Quando a gente acompanha o que aconteceu recentemente em relação a uma ação planejada de movimentos como Escola Sem Partido e outros similares, a gente entende, eu pelo menos entendo, que não teremos respiro na literatura para crianças e jovens. Ele me parece que é um lugar mais focado do que a literatura adulta nesse momento. Então a gente não tem, eu não estou enxergando, por coisas que eu tenho visto na escola e por coisas que certamente todos nós estamos acompanhando em relação a exposições, a arte de um modo geral e mesmo a literatura, não teremos tempos muito fáceis em relação a essa questão da mediação, principalmente para debater temas mais contemporâneos, como a diversidade, que na fala de abertura isso foi colocado de uma forma tão clara e tão bonita, né? Quer dizer, acho que a gente tem aí um momento que eu acho bastante delicado e que precisamos ficar muito alertas. Concordo com a Mazé, eu acho que tem um aspecto muito importante que, na minha opinião, né, que a gente tem que ficar atento, que a gente fala bastante que a gente não tem política cultural, a gente não tem política pública de fomento à cultura, quer dizer, essas coisas estão... O pouco que a gente tinha conquistado deixou de existir, está sendo destruído, né? Eu acho que tem um ponto importante que a gente se dá conta de que existe um projeto de desmantelamento. Então, a partir do momento em que eu me dou conta de que é um projeto, essa infância e a literatura infantil, ela fica visada, né? Porque é o nosso futuro, né? Então não tem como. Eu acho que aí é que a importância da gente ter essa consciência para combater isso, porque de fato é o que está acontecendo, né? Infelizmente. Você olha para a produção de hoje e com essa sua fala, sua perspectiva, né, de agora, qual é o desafio do artista? Que tem que enfrentar a si mesmo, a visão de infância, essa censura que está se colocando não clara, né, bem velada, a expectativa do outro, a expectativa de si mesmo como artista, e os editores, qual editor eu vou, esse editor vai me ouvir, vai entender. Quer dizer, o que você acha que está mais forte agora? Eu penso assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência como educadora quando eu vi e eu li a terceira versão do documento, né, da Base Nacional Comum Curricular. Eu entrei em estado de choque, porque como mediadora de professores, uma das tarefas seria fazer a mediação desse documento. E eu falo, bom, como é possível fazer a mediação de um documento que você não crê, né? Então, eu acho que para um autor eu diria mesmo uma primeira coisa, que é a sinceridade. Quer dizer, tem alguma coisa que tem a ver com o seu projeto de dizer, quer dizer, com a sua voz, com aquilo que você acredita, com as suas crenças, que para mim está no território do inegociável. Tem coisas que não dá para negociar. Então, eu acho que um autor, quando ele consegue, de fato, ser sincero na sua proposta, ela aparece no projeto autoral, ela está lá, e o leitor reconhece, e comunga, e interage, dialoga, né? Essa é uma questão. E a outra é resistência, porque
Qual seria o outro caminho? O outro caminho seria o da, bom, então vamos lá, vamos ver qual é o ideário do Escola Sem Partido e vamos tentar fazer livros. Aí, provavelmente a gente não vai encontrar nesse material, nessa publicação, essa sinceridade. Eu não acredito nisso. Embora acho que muita gente vai fazer coisas parecidas, né? Acho que nesse ponto, quando o Zeco colocou a questão de que a gente também tem muitas coisas que são ruins, é verdade, né? Mas, por outro lado, o que eu diria, temos de autor, e também para o professor e para o mediador, precisa de sinceridade, precisa de resistência e de uma certa ousadia. Não tem, num momento como esse, é um momento de enfrentamento. Eu acho que você colocou bem quando você coloca numa questão política. Quando você vai ver, quer dizer, se achou esse lugar de um aparente cuidado com a infância, que não é um cuidado para a infância, porque quem cuida das crianças, da ameaça desses cuidadores, entre aspas, né? Mas a Letícia apresenta uma ameaça, né? Que acho que a base, a Mazé limpidamente traz o pensamento da base, e que é o campo da censura, o campo em que, em nome de alguma coisa, eu silencio o outro. Agora, há um outro campo, que é um campo de crítica, de revisão da nossa própria história, revisão de vários conceitos e palavras que não são um aconchego, mas que são palavras que estão fazendo política, e que a gente precisa se debruçar. E acho que todo campo de estudo, ele é um campo de crítica e não de censura. Então eu acho que eu queria ouvir se resvala isso em um comentário, visto que a gente não está com o texto aqui, né? Está com a minha palavra. Como que vocês estão olhando na produção de vocês, na atuação de vocês, essas duas palavras, né? A crítica e a censura, porque elas estão se misturando, e isso é perigoso, porque, só rapidamente eu me estendi, mas a gente na Casa Tombada tem tido conversas muito longas, como eu tenho certeza que o Espaço de Leitura está tendo, a gente conhece, somos irmãos deles aqui, perguntas longas a respeito, se não é ideológico, o princípio de que nós não nos conversemos, em que nós não nos falemos, em nome da censura da crítica, né? Em nome da censura da crítica, misturadas, porque a gente não sabe o que é uma coisa, a gente está deixando de conversar. Então até produtores de literatura não conversam com outros produtores de literatura porque não entenderam o que o outro disse, que não entenderam, ou estão magoados, ou enfim. Então eu queria ouvir um pouco como que isso anda percorrendo vocês, se alguém quiser dizer, né? Eu acho que, assim, por uma questão até de sobrevivência, os produtores de literatura, as pequenas editoras, os escritores, os ilustradores, nunca conversaram tanto. Por uma questão de sobrevivência, está todo mundo sem trabalho. E não só isso também, porque é uma coisa política também, que ou a gente enfrenta ou a gente se adequa, né? Então o que a gente vai fazer? Se adequar não é uma postura de ninguém desse campo, pelo menos. Então a gente está enfrentando, e enfrentando conversando, é o que a gente tem feito. Eu penso que, vou na linha do Zé também, eu acho que tem uma certa melancolia. O Safatli fala muito disso como um estado do contemporâneo, uma certa melancolia. Mas a gente precisa cuidar exatamente, eu acho que você pegou bem o lugar. Esse é um lugar da inação, é um lugar muito confortável para a situação que a gente está enfrentando. Quer dizer, a saída que a gente tem é mesmo o diálogo, é mesmo ir para manifestar a nossa crítica e falar com quem estiver disposto a ouvir. Eu acho que a saída é essa, né? Não tem outra, né? Ficar esperando, a gente já sabe que só vai alongar esse período que a gente espera que passe rápido, né? Só complementando, acho que é isso que a Mazé falou, esse é um espaço de diálogo,
né? Então, como que a gente pode, como é que o espaço de leitura pode promover outros momentos, como nós, editores, escritores, ilustradores, podemos criar situações de diálogo? Eu acho que essa é a nossa resistência. Há 2 anos, foram 2 anos, 3 anos atrás, 2015, oi. A gente podia montar uma banquinha aqui, né? Opa, isso não pode, faz parte da legislação, não pode vender. Agora, teve um tempo atrás, quem já foi a Pulo, a gente tinha um espaço aberto, um conjunto aberto. E um dia eu estava procurando um espaço para fazer um evento, uma conversa. E eu me perguntei com o pessoal que trabalha, por que não aqui? E eu respondi, porque é uma editora, né? A gente estava procurando um lugar para fazer um diálogo. Já fizemos na casa, eu acho que foi naquela ocasião, em que onde vamos fazer? Eu falei, poxa, mas uma editora pode ser também um espaço se ela comporta pessoas, claro. E eu vi que cabia, a gente recebeu 60 e poucas pessoas esta quinta. Então o que a gente faz? A gente afasta as mesas, a gente aluga cadeiras e promove um diálogo. Então eu acho que editoras, escolas, espaços públicos, a resistência se dá por meio do poder falar, até que alguém venha e nos impeça. Né? Esse é um risco que se corre. No catálogo, a gente tem que ir por meio das metáforas. É por aí. Se se cala, vamos procurar atalhos. Né? Então, na escola, é a mesma coisa. Né? Eu acho que é por meio de atalhos. Eu estava me lembrando agora, fugiu, tá? Mas assim, a censura, ela aparece no ambiente escolar sempre, porque são muitas comunidades diferentes. Você tem a própria comunidade docente, você tem a comunidade do alunado, você tem a comunidade dos pais. Se você está numa escola pública, o tipo de censura é um. Se você está numa escola privada, o tipo de censura é outro. Numa época, eu fui chamada por pais de alunos, faz muitos anos. Eva fez um livro que eu gosto demais, o Nós. Faz tempo, né, que você lançou. E eu trabalhava numa escola privada e eu respondia como assessora, e várias crianças, várias séries, várias classes de uma série era um livro adotado, tá? Mas fui chamada junto com a diretora porque ele era um livro que provocava, era um casal, enfim, da comunidade judaica, e era um livro que provocava segregação. E eu tinha que justificar porque o livro Nós não tinha sido, mas eles falavam, vocês estão escolhendo esse livro para nos colocar novamente no gueto. Quer dizer, o leitor tem liberdade absoluta para enxergar e interpretar o livro da maneira com que ele consegue, com suas referências. Então, assim, a censura existe. Então, é resistir, eu acho que por meio de espaços, dessas conversas, creio eu, né? E por meio da literatura. A literatura promove conversas, enfim, cujas respostas vão calar em cada um de nós. Né? Eu acho que a literatura, o teatro, o cinema, são as artes. E é a produção cultural que mais leva a bordoada nesse momento, porque ela desestabiliza. Então, eu acho que a resistência vem nas tentativas de fazer sobreviver, com que a arte, né, não acho que é só a literatura, acho que são todas as linguagens que permitem inquietações e desconfortos, provocações sociais. A gente precisa investir nessa resistência, para que ela não seja machadada. Na literatura para a infância, eu acho que vai pela metáfora, a gente vai por aí, é a possibilidade. Eu acho que o mundo é polar, né? Tudo na nossa vida tem dois polos, né? Noite, dia, yin, yang e tudo mais.
E eu acho que a sociedade, se a gente olhar a história, ela vai se movendo de um polo ao outro. Então, quando a gente passa por épocas de excesso de rigidez, surge um movimento natural que leva a sociedade para o outro polo. E a gente teve um grande movimento em prol da liberdade, né, nos últimos, 150 anos, mais até começou na Revolução Francesa, vem vindo, mas o século XX foi, principalmente segunda metade, caracterizada por um endeusamento até da liberdade, por uma luta pelas liberdades todas. E a gente, nesse afã de conquistar a liberdade, derrubaram muitas regras, muitas instituições, não que foram derrubadas literalmente, mas o nosso conceito de que a gente não gosta de regra, a gente não gosta de coisas enquadradas, a gente não gosta de coisas organizadas, derrubou. Uma das dificuldades de educar isso de educar hoje é isso, né? A gente acha que a liberdade é um valor supremo. Só que ela precisa ser equilibrada. Não basta só a liberdade precisa ser permeada por todas as regras da convivência social, né? E essa é a grande dificuldade da gente. E obviamente que a gente está num momento onde o excesso de liberdade deu uma série de problemas, né? Na educação das crianças, no relacionamento das pessoas, na violência, um monte de coisa. E é natural que surja na sociedade o movimento oposto, que é um movimento conservador, de vamos voltar a colocar tudo nas caixinhas e nas gavetinhas. Só que, às vezes, esse movimento de contraposição é muito radical, é limitante, é querer a volta do passado e não uma reconstrução de um momento diferente. Então, quer dizer, estamos no momento da democracia, estamos, graças a Deus, mas é necessário aí um equilíbrio, buscar equilíbrio de novo, né? Eu tenho liberdade de pensamento, mas eu não tenho liberdade na minha atuação. Uma criança, ela pode odiar hoje, na minha época não podia nem odiar. Ela pode ter raiva, ela pode odiar, mas ela não pode chutar o colega, né? Então a gente precisa das regras de convivência. Então a gente está nesse momento do ressurgimento de um lado mais conservador e que quer reorganizar tudo, mas que acho que naturalmente a gente vai para um estágio superior, né, de entendimento dessa liberdade, quer dizer, é o que a gente busca, né? Entendimento de organização e de liberdade e também de regras, de estrutura, de comportamento e de relacionamento. A gente precisa do equilíbrio, então acho que a gente precisa refletir sobre isso, não simplesmente como um lado é inimigo do outro. Não é isso, nós estamos todos construindo alguma coisa aqui para ter mais qualidade de vida, para ter mais liberdade de pensamento, mas que na nossa vida do cotidiano a gente tem liberdade bem pouca, né? A gente, na verdade, é escravo de um sistema econômico aí bem legal. A gente é escravo porque a gente quer uma roupa bacana, a gente quer o carro do ano, a gente precisa ganhar não sei quanto dinheiro para morar naquele apartamento que é legal. Isso aí é uma escravidão, é toda uma coisa que amarra a gente. Então, a liberdade é uma coisa absolutamente complexa, que a gente precisa entender, pensar e refletir, e olhar esses fatos que estão surgindo hoje com o olhar de como é que a gente pode, digamos assim, viver na democracia, acolher o conflito, acolher todas essas nossas contradições. E eu acho que aí a Márcia tem toda a razão, é o papel da arte, né? O papel do cinema, o papel de todos, o dito entretenimento também, né? Dos livros, da produção cultural, dos filósofos, da cultura toda que pensa sobre isso. Eu fiquei pensando aqui, a Mazé falou em algum momento sobre o autor colocar a sua verdade, né? Eu acho que a gente está precisando, talvez, todos nós que estamos querendo pensar que, então, de alguma forma, estamos aqui num momento criativo, né?
de tentar chegar a alguns caminhos, porque eu acho que a gente tem muitas angústias, né? A gente está vivendo um momento muito angustiante e a gente fica assim, bom, mas qual vai ser a saída? Qual vai ser a saída, né? Então, acho que esses momentos, como o de hoje, são extremamente importantes para a gente ir exercitando esse pensamento coletivo, né? Mas acho que a gente tem uma necessidade urgente de mais consciência. Então, eu acho que, voltando um pouco para questões que a gente trata no curso, né, e temos aqui as alunas e alunos, a gente, por exemplo, quando a gente fala lá de leitura de imagens, né, eu sempre vou colocando para elas qual é a diferença entre fazer a leitura da imagem e fazer a interpretação da imagem, por exemplo, né? E o autor, ele não tem nenhum controle sobre qual vai ser a interpretação, né, de quem vai ter contato com essa obra, né, com essa criação. Mas o autor tem responsabilidade, porque ele se coloca na obra, né? Então, se ele trabalha com alguma verdade, né, ele está se colocando, ele está colocando uma visão de mundo, né? Então, essa questão da censura e da crítica, elas passam por aí, né? Por essa questão da responsabilidade. É claro que a gente não tem como responder a todas as críticas, né? Mas é importante ouvi-las, né? Porque, senão, essa consciência não chega. Quer dizer, isso é uma opinião pessoal, né? Mas eu acho que a gente não caminha para essa consciência. Então, é muito importante mesmo esse exercício de aceitar a crítica. A Eva falou nisso, a Mazé falou nisso. Eu acho que talvez da nossa conversa aqui hoje, eu pelo menos o que vou levar é esse ponto, assim, porque a gente, quando começa a trabalhar, a mostrar, né, o trabalho criativo, isso também foi uma coisa que eu já falei lá nas aulas. Gente, vamos exercitar, tem que aprender a criar casca grossa, porque tem que ouvir crítica e tem que processar essa crítica, senão a gente não sai do lugar, né? A gente não evolui. Então, ninguém entrou no assunto, porque senão a gente vai derivar aqui, mas todo mundo sabe do que a gente está falando, das polêmicas recentes. Eu acho que a gente não pode desqualificar as críticas e não pode misturar, jogar tudo no mesmo balaio como censura. A gente está vivendo um momento grave de censura, mas nem tudo o que vem é censura, né? A gente precisa muito aprender a distinguir isso, e eu estou me colocando aí, né? Eu acho que todos nós, como sociedade mesmo, eu acho que a gente tem muito pouca experiência com essa reflexão crítica, né? Sobre o nosso trabalho, sobre o nosso posicionamento político, público, porque a gente foi engolido por essa forma de comunicação nova, que é rede social, né? Eu tenho 40 anos, para mim é uma coisa assim de aprendizado lidar com isso. É uma coisa que eu não gosto, por exemplo. Eu não gosto, eu estava ali conversando com a Mazé antes da gente começar aqui, eu não gosto dessa forma na rede social, por exemplo, que me parece que é uma fala de mão única, né? Mas já me chamaram a atenção para que não, pode ser um espaço de diálogo também. Então, é uma coisa que eu estou tentando aprender, né? E enfrentar, porque tem momentos que a gente fala assim, pô, eu não gosto de me posicionar, mas essa aqui não vai dar para não falar, né? Ou para não emitir alguma opinião, para não me posicionar, né? E aí, só para parar, já vou parar de falar, eu falei isso outro dia no evento que a gente promoveu, o Zeco estava lá também, a Cris, que foi um movimento que chama Literatura e Resistência. Nós fizemos um debate aberto para ouvir as pessoas. E foi desconfortável, porque, na verdade, nós que estávamos sentados lá não tínhamos nada para falar, né? Mas a gente queria ouvir as pessoas. Foi uma chamada, na verdade, uma chamada para tirar essa conversa do Facebook e trazer para
cara a cara, né? E é difícil porque, exatamente, a gente não tem esse hábito, né? E está circulando aí um artigo que vai ser publicado, espero que muito em breve, da professora Heloísa Pires. Qual que é o outro sobrenome dela? De Lima. Heloísa Pires de Lima. Excelente artigo, que espero seja publicado bem rapidamente, mas está circulando também, assim, dá para compartilhar. Ela autorizou, ela tem mandado para as pessoas que pedem, procurem, se estiverem interessados, né? Ela fala sobre o parlatório, né? Sobre essa necessidade de ter espaços para conversa. A única coisa que eu queria pegar, primeiro que, eu não sei se todo mundo sabe o que a gente está falando de uma, especificamente aqui, de uma polêmica do livro Peppa, da Silvana Canto, que na verdade eclodiu ou explodiu, nem sei qual que é o termo, outras questões aqui que a gente precisa falar, que não é especificamente do livro Peppa, vai, não vai, Silvana, boa ou não, né? Porque justamente que a Eva falou, que a gente está desacostumado, a gente está colocando as pessoas, todos nós, em duas listas, né? Bacana, não bacana, satisfatório, não satisfatório. E eu estou preocupada com isso. Mas a gente tem uma outra questão aqui, que na verdade eu vou falar muito de mim, que é que eu posso falar, né? Só posso falar de mim, que é silenciar. O que as redes sociais nos trouxeram de ruim foi a gente tem uma obrigação de falar na hora, né? Não é só de falar, mas de falar na hora. E eu acho que muito desse movimento, de algumas coisas tristes que aconteceram a partir dessa conversa do livro, né? E dessas questões, foi que muita gente não conseguiu silenciar. E silenciar de verdade, não é silenciar e falar, vou falar amanhã. É silenciar, pensar, né? O que é isso? Puxa, por que isso está acontecendo? Que foi uma das questões que me tocaram muito da própria Silvana, né? Eu retirei o livro porque eu falei, puxa, por que elas estão falando isso? Essa era a pergunta, né? Então, quando a gente silencia, a gente pergunta por que eu estou levando esse soco? Né? Não é só, você está me dando soco, né? Você está falando mal, você está destruindo, não, mas por que eu estou, né? E aí começar uma conversa, puxa, eu fiz isso por causa disso, né? Eu estava pensando isso na hora que eu publiquei. Não foi isso que eu quis dizer. Né? Não foi isso que eu quis dizer, né? Olha só que coisa bonita que a gente não consegue mais falar, né? E eu acho que tem uma dureza, né? Esqueci a palavra, que é do livro, que o livro é publicado, né? Eu lembro muito que eu tive essa conversa com a Aline há alguns anos, que ela falou, e isso também tem muito a ver com muitas conversas que eu tenho com a Eva, que também está republicando livros, né? Revendo os próprios livros, que é isso, quer dizer, o livro publicado parece que está pronto, agora já está lá, agora eu tenho que lidar com isso a minha vida inteira, né? E eu não posso me expor dizendo, puxa, mudei de ideia, ou você tem razão, se eu tivesse conversado com você antes, eu teria feito uma coisa diferente. Eu acho que é isso também que falta, né? Desculpa. Sobre as várias revisões de leitura, né? Não é só o leitor que revê a leitura, o autor também. O problema é que já está público, né? Já está impresso, e aí fica difícil você voltar atrás e falar, olha, eu revi, mas o autor também revê. Ele se revê, ele muda, ele aprende, né? E se ele ouve críticas, então, melhor ainda, porque ele vai aprender mais, né? Mas eu admiro a Silvana nisso, né? Ela foi corajosa, ela foi lá e falou, ó, gente, não era isso que eu queria, eu estou tirando, né? E, de repente, ela tendo essa ação, aí abre esse espaço desse silêncio que você está falando, para que as pessoas possam, de fato, começar a refletir sobre isso, a dialogar, e não só ficarem gritando, né? Cada um com as suas verdades, né? Então, acho que é interessante pensar nisso também. O autor também
rever, né, pode rever. Estamos todos sendo evocados, por isso é o paradoxo. Porque numa era muito fácil, acho que a fala da Eva traz isso, é tudo muito fácil. Fazer livro é fácil, contar história é fácil, tocar um violão é fácil, falar o que quiser no Facebook é fácil, tudo é fácil. Tudo é fácil. Ao mesmo tempo, isso é um paradoxo, a gente está sendo evocado, todos nós, todos, a sociedade toda, mas alguns com um pouco de consciência, outros com menos consciência. Mas a evocação precisa dar trabalho, a gente não quer levantar de manhã às vezes, porque o corpo às vezes até cansa, que é uma evocação ética, que essa palavra também já perdeu o sentido, que é o que eu produzo tem uma atuação de afeto no mundo. O que eu estou falando agora afeta quem está me ouvindo, eu querendo ou não. Eu querendo ou não. E eu não estou falando de bem ou mal. Eu estou suspendendo as palavras bem ou mal. Eu estou entrando na ideia de que quando a gente produz uma matéria, seja ela vocal, corporal, textual, objetal, sei lá como chama isso, o filme que está sendo filmado agora, tudo isso produz afetos. E eu acho que isso nós estamos sendo chamados o tempo inteiro. Então essas polêmicas, elas são polêmicas. Eu vou brincar com a palavra como aconchegante, e parece que elas estão puxando pra gente os polos, né? Um delírio total com a palavra polêmica, hein? Mas é trazer a ideia de que é colocar os polos em conflito. Os polos para eles virem a conversar. Agora, se a gente não perceber isso, me parece, isso é a gente comprar uma ideologia da não conversa. Eu acho que a frase da Cris, silenciar para ter calma e pensar sobre o que a gente está sentindo antes de já dizer, eu acho que esse é, para mim, um fundamento fundamental da conversa que está surgindo aqui hoje. O pessoal mais conservador, quando eles veem um monte de gente fala assim, pode ser gay, pode ter, né, milhões de categorias aí de transexuais, blá, 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 eles ficam desorientados, porque eles falam assim, bagunçaram o mundo. O mundo tinha regra, homem é homem, mulher é mulher, filho é filho, né, pai manda no filho. Que bagunça é essa? Então, a gente consegue até entender o outro ponto de vista que fica desesperado porque estão desestruturando uma coisa que existia antes. Só que o mundo e a história da gente é feita disso. Monta e desmonta, monta e desmonta, monta e desmonta, e a gente vai numa espiral ascendente, passando por uma sociedade mais complexa, mais cheia de diversidades, entendeu? Onde a gente precisa repensar, reequacionar, ver o que venceu o prazo de validade, né? E o que precisa reconsiderar e repensar. Então, nesse momento, e ele é um momento interessantíssimo, riquíssimo, cheio, cheio de sofrimento, mas também cheio de desafios, né? Eu acho que é muito interessante e é complexo mesmo. Só que se a gente pensar por exemplo, antigamente não podia, ninguém pensava em cinto de segurança ou de criança no banco da frente. Agora tem isso. Então a sociedade vai mudando, novas regras, novos cuidados, novos isso, novos aquilo, cheio de novos. Como é que a gente junta, estuda e organiza? É picadinho, é cada um por si, aí tem o governo lá, o outro discorda, é uma zona mesmo, não tem muito jeito. O que eu acho que a gente pode fazer, eu vou repetir, é no quintal da gente. Dentro da minha casa, eu tento fazer do jeito que eu gosto, aquilo que eu acredito, no meu trabalho, né? Também protesto, também isso, também faço parte de movimentos, penso, reflito, olho, discuto. Mas não pode querer falar assim, governo, agora você faz, por favor, um BN10 de novo, porque nós estamos precisando. Não está no meu quintal, entendeu? E eu acho que o que a gente faz com sinceridade, que eu gosto muito disso que ela falou, dentro do nosso pequeno alcance, até onde vai a minha mão, é o que muda o mundo. Essa é a minha crença, entendeu? Então, cada um está falando aqui do seu planeta, do seu universo, do que acredita,
eu também estou falando do que eu acredito, mas eu acho que justamente isso que a Mazé falou é super importante. A sinceridade, buscar aquilo que eu acredito, fazer o meu trabalho com os meus valores, isso modifica o mundo. E se eu mergulhar dentro de mim, nas minhas questões, nas minhas dificuldades, nos meus paradoxos, nas minhas dificuldades, eu chego no outro ser humano. Eu nunca escrevo um livro pensando na criança, falando assim, o que a criança gostaria de ouvir, ou o que a sociedade está precisando neste momento. Não, eu mergulho nas minhas questões, nas minhas dificuldades, naquilo que eu vivi, na minha história, nos meus antepassados, porque aí eu chego na essência do ser humano. Essa que é a profundidade do trabalho, eu acho. E essa que é a aceitação da diversidade, que é uma coisa muito nova pra gente. Como é que a gente vai lidar com isso? Sei lá. Vai ser uma coisa nova, né? Eu acho que tem uma coisa que eu queria pontuar em relação a essa questão, que é a questão da voz, que eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente fala no autor ou no ilustrador. Você falou nisso um pouco, né? De encontrar a própria voz, de encontrar a própria forma de expressão. E eu penso que quando a gente está lidando com a diversidade, a gente precisa ouvir o que o outro tem a nos dizer também, a voz. A voz dos excluídos, eu estou falando, né? Da fala. Então, eu acho que nesse ponto a literatura é um lugar precioso, porque quando você lê um livro de um escritor, eu fiquei encantada com aquele livro da escritora de Ruanda, não consigo me lembrar o nome dela agora. Scholastique Lucasson. Quando ela começa, ela esteve na Flip agora e ela fala da mãe. O livro, na verdade, é uma mortalha, que é para a mãe. E o livro é de uma delicadeza, e você vai começando a entender uma sociedade primitiva, entre aspas, porque não tem nada de primitivo ali, é muito sofisticado, mas você vai se aproximando daquele outro, daquele lugar, daquela voz. Então, é o outro que tem também que nos dizer o que é que a sua sensibilidade toca, né? A gente, às vezes, aquilo que eu quis dizer, que acho que o Zeca lembrou essa frase, ele também precisa encontrar o espelho do outro, porque o que o outro sentiu é tão sincero quanto aquilo que eu quis dizer. Então, essa escuta e ouvir essa outra voz, e aí a gente tem, não é à toa que você tem forte uma luta para mais escritores negros, por exemplo, porque é diferente. É diferente você ouvir o que o outro tem para dizer, não na perspectiva só do escritor branco de classe média ou dos privilegiados, como você colocou na sua fala. Então, e nesse ponto, acho que a literatura é um lugar de uma educação para a sensibilidade e para a pluralidade. Porque na hora que eu leio o outro, eu me espelho como humano. E eu, portanto, amplio as minhas referências de sensibilidade. Eu cresço com o olhar do outro. Eu também me constituo pelo olhar do outro. Alguém? Acho que encerramos de um jeito... Sim, Larissa? Sim. Eu acho que enfim, é bem mais do que eu sonhei para essa manhã. Agradeço demais a presença de vocês. Acho que a gente conseguiu fazer aqui, né, a diversidade, acho que também estava aqui muito clara, e ao mesmo tempo conseguimos conversar. Faltou muita coisa, sempre falta. A gente tem lá esse lugar aqui inteiro para isso, o ano inteiro. A gente também tem uma casa tombada inteira só para isso, para a gente voltar a conversar. Essa é a pegada dos nossos encontros, né? A Aline, que está mais comigo ainda lá.
Acho que as presenças de todo mundo que já esteve lá daqui, foi isso que aconteceu lá dentro. Era muito importante, assim, acho que a nossa ideia, né, Gil, era falar publicamente o que a gente conversa lá, porque precisa tocar a campainha, abrir a porta, entrar, e aqui a gente se sentiu mais na rua, que estamos na rua, como a Maíra nos lembrou, temos que estar mais na rua, todos nós, né, se é que a gente está querendo aqui falar em nome de alguém, né, que são crianças, leitores ou infâncias de qualquer idade, a gente precisa estar na rua. Do céu. Tá fraco, porque é o seguinte, vamos sair de novo na hora que entrarmos, lindo, lindo, maravilhosos. Gritem, puxem o cabelo, joguem as crianças pra cima, se tiver crianças, mas não esqueçam de pegar de volta, senão... Bom, pra começar mais animado. Vai lá, assim, menos pra te ver, pessoal, na verdade. Estou aqui no Parque da Água Branca. Nós fizemos agora um encontro, né, da Casa Tombada, para encerrar o curso de pós-graduação da primeira turma, e eu achei demais, assim, tão lindo, sol, o ambiente incrível, natureza, passarinhos, e é como se fosse uma extensão do quintal da Casa Tombada, né? O quintal deles vem até aqui no parque, e foi ótima a conversa, depoimentos os mais diferentes possíveis. A gente falou de diversidade também, falamos de livros, foi demais, eu adorei, e eu tenho muito carinho pelo pessoal da Casa Tombada. Acho que eles fazem um trabalho de educação e de formação muito importante, e eu me senti honrada aqui de estar aqui junto com eles nesse momento importante. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de participar do encontro e parabenizar a ideia de fechar um ciclo, que é a formatura da primeira turma, de um jeito tão precioso, abrindo para o mundo, porque é isso que, na verdade, a gente espera, que essa formação e esse momento de reflexão desses anos que esse grupo passou na casa, espalhem essas novas ideias, essas novas sementes no mundo. Bom, eu estou muito feliz que a gente conseguiu fazer esse encontro. Foi um encontro muito potente sobre o livro para a infância, encontro de encerramento da pós-graduação, da primeira turma de pós-graduação do livro para a infância, textos, imagens e materialidades, da Casa Tombada, uma parceria aqui com o Espaço de Leitura no Parque da Água Branca. A gente teve muitas conversas importantes, que é o que a gente mais queria promover, uma conversa que todo mundo se sentisse apto e à vontade para falar, tivesse voz. Na medida do possível a gente conseguiu isso. A diversidade de temas, a gente conseguiu tocar em temas difíceis, ao mesmo tempo manter a poesia, a nossa paixão pelo livro para a infância, o livro ilustrado, como ele evoluiu, como ele é potente, como ele pode transformar o mundo. Acho que a gente conseguiu fazer tudo isso nessa conversa, fortalecer essa rede entre amigos, entre parceiros. Estou muito orgulhosa das alunas que estão, dos estudantes, das estudantes que estão se formando, e nesse lugar de perguntar muito mais do que afirmar, acho que é o mais importante. E é isso.